Serviço de atendimento ao cinéfilo, qual sua pergunta? Hitchcock Magro mandou R$10. Fala sobre o remake de Vertigo. Acho que se acontecer vai ser esquecido igual Psicose do Santi. Sobre o Vértigo, o remake de Vértigo, eu já falei sobre isso uma outra vez, mas no final das contas, depois de Vértigo, rolou uma porrada de remake, tá ligado? Então tudo depois de Vértigo é Vértigo de alguma maneira. Aquilo que Vértigo trouxe enquanto matriz de produção, enquanto matriz narrativa, tá sendo replicado ao longo da história inúmeras vezes. Mas eu sei que vocês estão querendo dizer de maneira mais absoluta sobre um remake de fato sobre Vértigo, né? E assim, quando essas notícias surgiram lá atrás e ressurgiu recentemente com a Warner, se eu não me engano, reafirmando que esse filme vai existir, pipocou um monte de gente mandando essa notícia pra mim na DM no Instagram. E eu acho que as pessoas que mandaram essas notícias esperavam de mim uma reação do tipo: caralho, vão estragar meu filme! Porra, Vértigo, que eu fico falando que é o... Depois de Vértigo tudo é Vértigo, etc. Vai estragar o Vértigo. Eu acho que as pessoas esperavam essa reação de mim e elas não conseguiram. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Vértigo não vai deixar de existir por causa de um remake de Vértigo. Tá? Ao contrário, por exemplo, se vocês forem ver o remake de Nosferatu, do Eggers, o remake do Nosferatu do Eggers fez com que muitas pessoas pudessem retornar ao filme do Murnau. Isso foi muito positivo no final das contas. Tá? O que eu quero dizer com isso? Remakes em si não são problemas. Não são problemas. Remakes tão somente são uma nova maneira de contar uma história. Só isso. Remake é uma nova maneira de contar uma história. É narrativa. E aqui vale fazer a diferenciação. Existe uma diferença clara entre história, roteiro e narrativa. História é o tempo do acontecimento. É o tempo do fato. Seja ele imaginado, seja ele concreto. É o tempo do acontecimento. O roteiro é a estruturação dessa história. A narrativa é o processo de como contar essa história através da linguagem a qual nós escolhemos contá-la. No caso, a linguagem do cinema. E através dessa linguagem, eu vou esculpir esse tempo do acontecimento e, portanto, essa história aos meus interesses particulares. Ao que eu desejo contar. Como eu faço isso? Subtraindo tempos, escolhendo o que mostrar e o que não mostrar, retirar aquilo que eu não quero que apareça, porque não faz sentido pro que eu quero levar. Percebe? É a gente pensar, por exemplo, em como um professor atua em sala de aula. Ele precisa contar em 2 tempos de aula a história da Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu em décadas. Mas ele precisa contar aquilo em 2 tempos de aula. O que ele precisa fazer? Ele precisa esculpir esse tempo. De acordo com a sua linguagem, em como ele vai contar essa história, ele vai reduzir o que não interessa, dar ênfase ao que interessa pro que ele quer fazer. O que é? O vestibular que aquele aluno vai fazer, a prova que ele vai fazer daqui a 2 dias, enfim, seja lá o que for. Ele vai dar ênfase ao que importa e subtrair o que menos importa ao seu interesse, ao que ele deseja contar. E um diretor, quando vai fazer um filme, a mesma coisa. O processo de como contar uma história é um processo de esculpir o tempo, como Tarkovsky nos diria. Ou seja, de subtrair tempos, dar ênfase a outros, esticar alguns desses tempos, dar tempo ao plano em determinados momentos, escolher mostrar uma coisa, escolher não mostrar outras, para contar uma história de acordo com a sua visão. Não existe visão padrão. Existe uma visão pessoal, que é entregue àquele filme. Percebe? Não existe filme sem estilo. Eu falo sobre isso na nossa aula sobre o que é estilo, lá no Introdução ao Cinema, inclusive, aula maravilhosa, faça parte da Introdução ao Cinema, 2 aulas novas todos os meses. Mas eu falo lá sobre isso, inclusive. Então passa muito por essa direção, a gente entender que narrativa é o processo de como contar a história e não a história de fato.
Quando a gente falou sobre Ainda Estou Aqui, a gente conversou muito sobre isso também, vocês lembram? Quando a gente criticava o filme por se manter numa postura supostamente imparcial, em falar que o Rubens Paiva, ele não era um guerrilheiro, então ele não merecia tudo aquilo, e etc. Quando a gente falava sobre o soldado que falou que não concordava com aquilo tudo, e a gente viu isso negativamente no filme, e a galera vinha assim, não, mas isso realmente aconteceu, então não tem problema. Tem problema, porque apesar de ter acontecido, o Walter Salles, enquanto narrador do filme, escolheu mostrar. Isso é narrativa. A história é o tempo do acontecimento. Ainda Estou Aqui é uma parte desses acontecimentos. Uma parte da parte. Porque ele não contou a história inteira do Marcelo Rubens Paiva e do assassinato do Rubens Paiva. Ele contou uma parte disso tudo. E ele escolheu determinados momentos. E ao escolher determinados momentos, ele se posiciona ideologicamente, ele se posiciona enquanto sujeito frente àquele filme. Continuo achando o filme maravilhoso. Ainda assim, ele, enquanto narrador, se posicionou acerca de determinadas coisas. E aqui eu estou citando Ainda Estou Aqui porque é um exemplo recente. Mas todo filme é uma narrativa, todo filme explicita um desejo desse narrador. Agora, é claro que... É que eu estou fazendo toda uma volta, vou chegar em Vértigo de novo. É claro que, inserido sobre um sistema específico, esse autor ele não está distanciado, deslocado desse mundo. E não estando esse autor deslocado do mundo, evidentemente, ele está sujeito às dinâmicas desse mercado, que lhe impõem determinadas questões que influenciam a sua narrativa. Então, o diretor, o artista, quando ele vai fazer o seu filme, ele, muitas das vezes, ou até na maioria das vezes, ele não vai ter consigo a capacidade de fazer tudo do jeito que ele quer. Porque esse mercado impõe a ele determinadas dinâmicas. Porque, no final das contas, esse filme é um produto. E esse filme, por ser um produto, precisa dar lucro. E se precisa dar lucro, esquece que você quer falar alguma coisa, artista. No final das contas, o que importa é ganhar dinheiro. Saca? E aqui vem o problema do remake. Tá entendendo onde eu quero chegar com isso tudo? Aqui está o problema do remake. O remake em si não é um problema, porque ele é tão somente uma nova maneira de contar a história. Só que no capitalismo, o remake é utilizado para se utilizar de um fator memória, de um fator nostalgia, para abraçar um público que já existe, uma demanda que já está consolidada, que já está construída, e gosto é construído, para levar essas pessoas ao cinema mais uma vez. A despeito da qualidade desse filme. Porque essa demanda já está disposta, já está aceita. Eu não acho nem que é o caso de Vértigo, que é um filme mais antigo, e portanto essa demanda geral, ela não exatamente existe. Mas é o caso de muitos filmes recentes. Continuações, remakes em espaço de curtíssimo de tempo. São filmes que vão contar a história mais uma vez, se apoiando num público já construído anteriormente. Aí é um problema. Porque é o problema do remake enquanto ampliação, enquanto tornar excessiva a própria dinâmica da arte do cinema enquanto mercadoria. Iticoque do Vasco mandou R$7,95. Pode me recomendar livros para quem está se aprofundando no cinema por hobby? Cara, por hobby, é isso, assim, que eu não sei o quão hobby você tá colocando isso aqui. Então, assim, primeira coisa de tudo, introdução ao cinema. O meu curso contínuo, 2 aulas novas todos os meses para você aprender sobre cinema, do básico ao avançado. E assim, quando eu digo isso, é entender que o básico aqui não é exatamente ser fácil. Eu nunca vou vender nada para vocês, eu nunca vou trazer nada para vocês no sentido de assim, eu trouxe para vocês a fórmula para aprender cinema que nunca ninguém trouxe para vocês, que isso é o típico discurso Brasil paralelo da vida. Não, eu trago a introdução do básico ao avançado, mas isso não significa que é fácil. É claro que existe demanda de determinado interesse daquele que vai estar assistindo, claro, mas é para todo mundo, tá? Não é só para quem já tá inserido, é para todo mundo o curso. Os livros, para além disso, agora, se é hobby, cara, assim, tem aquele livro Tudo sobre Cinema, que é um livro não exatamente super aprofundado, não tem muita coisa teórica, absoluta, nada disso, mas que traz os aparatos históricos de maneira muito concisa, mas eficaz. Então, Tudo sobre Cinema é um livro.
Não recomendo para quem quer se aprofundar em cinema, mas como hobby é interessante. Mas se a sua pergunta vai na direção de que, enquanto hobby, você quer se aprofundar, bom, um primeiro livro que eu sempre recomendo é A Linguagem Secreta do Cinema, do Jean-Claude Carrière. É A Teoria do Cinema, uma introdução através dos sentidos, do Thomas Elsasser e do Malte Hagner. É o Contra-Interpretação, da Susan Sontag. E A Experiência do Cinema, do Ismael Xavier, que é uma organização de artigos muito importante. Tá aí, essas são algumas dicas. Monstro Elisazui mandou R$ 15. Professor, quais livros você recomendaria sobre cinema de terror? Cara, eu vou falar o seguinte pra você. Eu vou recomendar que vocês, primeiro, claro, os amigos do Trecheira Violenta, mas eu vou recomendar que vocês acompanhem o trabalho da Beatriz Saldanha e do Carlos Primati, 2 especialistas em cinema de terror e cinema fantástico no Brasil. Eles vão poder te oferecer muito mais bibliografia sobre isso do que eu posso oferecer pra vocês. Mas eu vou citar um livro chamado A Tela Demoníaca, da Eisner Lott, que é uma autora alemã, se eu não me engano alemã, mas que vai falar sobre essas influências do cinema alemão, sobretudo do expressionismo alemão, tanto a história desse próprio cinema, quanto o quanto esse cinema vai ser importante para o cinema de terror em seguida. Então, A Tela Demoníaca, da Lott Eisner. Baita livro. Voir do Leão mandou R$ 7. Olá, Felipe. Uma pergunta. Sendo 100% realista e pé no chão, o que a vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar pode trazer para a nossa indústria no curto prazo? Então, a gente falou sobre isso agora há pouco, né? Ainda Estou Aqui é um filme que é um filme-evento, e sendo um filme-evento, é um possibilitador de novas coisas para o nosso cinema. A curto prazo, nós já tivemos algumas coisas que a gente pode trazer, como, por exemplo, a criação do Tela Brasil, que, mais uma vez, eu acredito que o Ministério da Cultura já tinha esse projeto em mãos para fazer. Só que eles anteciparam esse anúncio justamente por conta de toda a janela de oportunidade que Ainda Estou Aqui abriu. Então, nesse sentido, a gente já tem um primeiro fator muito importante. A possibilidade de ampliar a divulgação de um serviço de streaming brasileiro gratuito para abranger o espaço para que filmes brasileiros que não consigam um lugar para ser exibido, tanto nas salas de cinema monopolizadas pelo Brasil, quanto serviços de streaming que também são monopolizados e que não têm interesse nesses filmes, possam ter um espaço para ser exibido. Então é mais ou menos por aí. A curto prazo, nós já temos esse impacto. Como também no lançamento dos próximos filmes brasileiros, a gente pode ver mais pessoas já nesses filmes ocupando as salas.